Muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Hoje, nosso quadro do mês, teremos uma convidada, a Josiane Campinoli, e nós vamos ter aqui um assunto interessante, um assunto mais do nosso, acabando sendo mais do nosso público, um público feminino, mas que serve para todos, né? Então, a Josi hoje vai trazer um assunto sobre a autoestima. Fica aqui com a gente até o fim, porque tem muita coisa legal para você ir aí ouvindo e se percebendo. E se você não é inscrito no nosso canal, corre! Se inscreve aí nesse sininho, se inscreve para você poder receber toda semana os nossos vídeos. Temos vários conteúdos. Vai lá na nossa playlist, se divirta lá na nossa playlist. A gente vai adorar que você possa consumir, né, tudo isso que nós deixamos para vocês aí com muito carinho, com muito amor. E, e hoje eu estou com a minha parceira, Cintia Almeida. E eu vou passar agora para a Josi se apresentar para vocês. Bem-vinda, Josiane. Obrigada, Bem-vinda, Chan. Josi. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Bom, estou feliz de estar aqui. E também, assim, queria me apresentar, falar um pouquinho de mim. Acho que, como todas nós, eu também sou humanoterapeuta. Eu sou psicanalista. Eu trabalho também com a parte de hipnose clínica. E vim realmente para poder, de certa forma, contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho da minha vivência aqui, o que eu percebo também no meu setting terapêutico, e eu espero que possa trazer e possa ressoar com outras pessoas e outras mulheres também. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada a você, Josi. É assim que a gente costuma te chamar, né, aqui no nosso meio. E a gente queria começar com uma reflexão, um pensamento, alguma coisa, porque quando a gente fala da autoestima feminina, normalmente se fala muito do amor próprio, né? Mas na sua visão, o que realmente está por trás de uma mulher que não consegue se amar de verdade? Quando a gente fala assim, Cíntia, em autoestima feminina, que a gente fala do amor próprio, eu quero trazer, convidar para olhar isso de uma forma um pouco mais profunda, porque hoje a gente fala que o amor próprio, ele virou quase uma exigência, né? E como se fosse algo que a gente precisasse ter, como se fosse uma meta, como se fosse até uma cobrança, né? Você precisa se amar. Então, acho que isso fica muito, muito cobrança. Então, quando eu falo, e esse amor próprio, essa exigência, ela só aumenta a sensação de inadequação, tá? Porque a mulher, ela já não se sente o suficiente. E ainda acho que está faltando, que está falhando até nisso, né? Por isso eu prefiro usar, prefiro olhar por um outro lugar, que é o alto amor. Não como um conceito bonito, mas como uma relação. É uma forma como você se olha, né? Como a mulher se olha, é o quanto ela se escolhe ou ela se abandona. Então é como você se trata, principalmente quando ninguém está vendo. É porque quando alguém está olhando, você está se sentindo, você tenta melhorar isso, você tenta trazer de uma outra forma, mas o auto-amor para mim é principalmente quando ninguém está vendo. Então não é sobre se sentir incrível o tempo todo. Eu acho que é muito mais sobre não se rejeitar. Mesmo quando você não gosta do que vê, do que você olha, quando você olha no espelho e você não gosta do que vê, mas você não se rejeita. Né? Então, muitas vezes essa mulher ela não aprendeu a se amar. Ela aprendeu ao longo da vida, com as experiências, ela aprendeu a se rejeitar. Então, ela aprendeu que ela precisava ser diferente do que ela realmente, do que ela é, que ela não é suficiente, que ela não era bonito bastante. Então, que ela não era desejável como deveria, porque a gente também traz isso para essa parte, né, para a parte de relacionamento afetivo, e dessa forma também trazer uma certa reflexão. Em que momento da vida que essa pessoa começou a se questionar mais em relação a isso, a se comparar, né? Porque o autoestima ela tem muito a ver com uma comparação, né? Você se compara com tudo que, com outras mulheres ou com o que está ao seu redor, né? Então, quando foi que você passa a se sentir menos segura sendo quem você é, e aí você não pode ser quem você é, né? Então, vai criando uma estrutura interna. E eu gosto de comparar isso, vamos lá, como.
Bom, vou trazer essa comparação como se fosse uma árvore, né? Porque a raiz ela é a nossa dor emocional. Então, o que faz? Que dor é essa que faz com que a mulher não seja quem ela é, que ela deixe de ser quem ela é, que ela não se veja realmente com a beleza que ela tem? É uma história, de repente, de comparação, de invalidação, né? De não pertencimento. E o tronco, para mim, da árvore, elas são as crenças que a mulher constrói que ela não é o suficiente, eu não sou o suficiente, tem algo errado comigo. E os galhos são os comportamentos, né? Então, assim, a mulher se esconde, ela não se cuida, ela se desconecta do próprio corpo, ela não se permite sentir prazer, porque tem muitas mulheres que ela não consegue, sentir prazer. Ela às vezes só consegue sentir prazer com ela mesma. Ela não consegue sentir prazer com o homem porque ela não se solta. E também muitas vezes ela começa a criticar outras mulheres a partir do que ela vê na outra e ela não consegue olhar para ela. Então aí também tem uma dor, né? Tem essa parte que a crítica, ela muitas vezes ela é uma defesa. Então quando eu critico o que eu vejo na outra mulher, também é uma forma de eu me defender de uma dor que eu estou Uma dor. sentindo, né? É uma dor minha, é verdade. Só te cortando um pouquinho, você me fez lembrar na época que eu gosto muito de correr, né? Então, na época que eu morava em São Paulo, eu tinha um grupo de corrida. E a gente, quando corria junto numa certa avenida lá, a gente sempre cruzava com uma mulher que ela estava sempre, né, assim, o nosso parâmetro, né, que ela estava bem, ela já era mais velha, ela tinha um corpo bonito, tudo. E eu tinha uma amiga que corria comigo, ela sempre falava, nossa, que ódio que eu tenho dela, mas é justamente isso que você trouxe, né? Porque quer tanto ser como ela e não pode, e não consegue, que cria esse ódio, né, pela comparação. Você comentando isso, você me fez lembrar da cena que era até engraçado, né, porque acho que era o mesmo horário que a gente fazia o treino, e ela era super bonita, assim, vai bronzeada, tudo. E essa frase dessa minha amiga, eu falei, nossa, ela vem aquela, que ódio que eu tenho. Mas era uma coisa assim, virou até brincadeira, né? Mas no fundo tinha uma verdade, né? Porque Sim. ela queria ser daquele jeito e não conseguia. É, É o não pertencimento, né? É querer se enquadrar numa coisa que a gente tem que respeitar um pouco o nosso corpo também, né? Cada um é de um jeito. Então a gente e, precisa ó, se aceitar, como você falou, nos bastidores, né? e eu acho que tem muito a ver também com a mulher não sustentar o próprio feminino dela. Sim, Então ela começa a se incomodar com quem sustenta, né? Então ela olha para outra mulher Exatamente. como se que se expressa, né? Uma mulher que se expressa, que se cuida, que se permite, e ela começa a sentir um incômodo. E muitas Exato. vezes esse incômodo aparece numa forma de julgamento. Então que, por exemplo, isso é futilidade, ou isso é superficial, ou eu não preciso disso. E a gente precisa olhar para isso mais profundamente. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu saio de casa, eu gosto do que eu vejo no espelho. Mas eu saio de casa, eu gosto. Mesmo que eu vá para o parque caminhar, eu gosto de passar um batom, eu gosto também de passar um rímel. É uma coisa que é minha, que me agrada o que eu vejo. E não faço isso para melhorar, porque me agrada. E eu acho que isso é uma forma de um cuidado comigo mesma, de sair para a rua É, e tá olhando para isso e eu gostando acho de ver. E tem pessoas é, que acham isso superficial, fútil. não, Não isso há. eu acho que é como você trouxe, é o auto-amor mesmo, né? É aquilo de se aceitar como é. Todo mundo acha que tem defeitos, né? Ninguém se olha no espelho e fala, nossa, eu sou perfeita, não mudaria nada. Mas naquilo que a gente é, a gente se aceitar, né? E a gente, então, que trabalha com espiritualidade e tudo, saber que tudo tem um porquê de ser como é, né? Então, olhando por esse ângulo, fica um pouco mais fácil até de se aceitar, né? Não é um trabalho fácil, não é isso, mas olhando por aí, você começa a compreender melhor as coisas, né? E o que exatamente incomoda? É o Exato, comportamento da outra ou o que isso desperta em você? exatamente, É mais ou exatamente. menos isso. Porque no fundo não é sobre a outra, é sobre a dor de não conseguir É, ser. Então você guarda essa dor e você acaba externando isso. Quando eu falo em feminino, e eu trouxe a parte da maquiagem, mas eu não estou falando só de maquiagem. Estou falando da capacidade de sentir, né, de se permitir, de ocupar o próprio corpo, de existir com sim, presença. A maquiagem foi só um exemplo, e muitas vezes, de repente, muitas pessoas podem achar isso fútil, mas não. E muitas vezes a mulher não teve isso, de se sentir presente, de se sentir olhando bem.
Ela foi, em algum momento, ela foi comparada, ou ela foi diminuída, ou ela teve referências Sim, femininas que também não se amavam, ou aprendeu que sentir, que se expressar, que ter prazer é errado. Então ela se fecha, ela se é. endurece, né? Ela se afasta de si mesma. Eu acho Então, que isso que vocês estão falando também reflete muito no nosso público também perceber assim, as pessoas que não estão bem com o corpo, que querem fazer cirurgias o tempo todo, né? Quer mudar o tamanho do seio, aumentar, diminuir, e aí não fica satisfeita, e é a barriga, e é a ginástica que tem que ser o corpo exímio, né? Tem que ser aquele corpo idealizado na mente dela. Porque tudo isso a gente também está falando, né, de uma fachada, vamos dizer assim, às vezes, porque lá atrás tem essa raiz dessa dor aí, né, que você deve trazer, que deve ter muito a ver também com as crenças, né, que foram ali implantadas, de como ela recebeu, as informações, como você trouxe, dessa primeira família, desse seio familiar aí, né, porque é difícil, né, a pessoa olhar no espelho e rejeitar o tempo inteiro tudo que ela vê. Porque às vezes a gente rejeita o cabelo, né? A gente rejeita envelhecer, é a gordurinha que vai se acumulando conforme a idade. Tudo isso são coisas que às vezes elas são naturais, porque é um processo que você está envelhecendo, que está acontecendo, que está mexendo interiormente com você. Mas a gente tá, acho que você está querendo trazer aqui coisas mais profundas, né? Aquela rejeição mesmo de a vida inteira eu não aceito o meu cabelo como ele é e faço o que tem que fazer, tinjo, aliso, corto, fico careca ou fico nessa busca incessante pelo corpo, né? Esses lugares mais profundos, né? Que são dores que as pessoas às vezes elas não querem, né? Nem imaginam que tem. nem Elas não imagino. querem nem assumir que elas É, têm, né? não É, querem nem olhar, né? e aí, quando você fala da cirurgia, e não é nem falando mal da cirurgia, porque, lógico, às vezes tem uma coisinha que incomoda ou outra, mas a gente consegue conviver. Porque se a gente pensar que cada um tem uma essência, que cada um é um pedacinho, que cada um tem a sua beleza, e quando às vezes as pessoas ficam passando por transformações e não é um julgamento, tá tudo bem, cada um faz o que exatamente quer. Mas a gente não é uma forma. Quando o padrão de beleza é aquele tamanho de seio, quando o padrão de beleza é aquele formato de corpo, quando o padrão de beleza tá, então para você se encaixar, você tem que ser exatamente daquela forma. A gente não somos máquinas, né? A gente não foi feito na mesma forma. Cada um tem a sua essência, a gente conseguir ver essa beleza também de cada um. Cada um conseguir conviver com isso de uma forma Até que seja porque saudável. É aí que até porque os padrões vão mudando também, né? Porque se você olhar o que era padrão bonito de uma mulher nos anos 70, 80, é completamente diferente do que é hoje, uhum. né? Mas a essência da mulher dos anos 70, 80 deveria ser a mesma que é hoje. Então, o físico em si não deveria fazer essa diferença, né? É para isso que eu acho que você está chamando a gente para olhar, né? Que é a essência realmente que importa, que é onde está o alto amor, né? E cada um tem uma estrutura, né? Eu sou, por exemplo, uma mulher grande. Eu não posso ter um corpinho minhãozinho, porque não sou. Essa não É, sou eu, essa é a minha estrutura. Então, isso também tem uma força. A gente fala em, né? Lugar, função e potência. Isso também tem uma potência em mim. O que que essa minha estrutura pode me trazer de bom? Qual é a presença que ela pode me trazer? Como é que eu vou usar isso a meu favor? Agora, eu com 1,73 m, eu vou andar me escondendo na rua, né? Então, o caminho não é tentar se encaixar num padrão e nem forçar esse amor próprio, né? O caminho é outro. É olhar, reconhecer essa dor e é assumir a sua própria história, que aos poucos a gente ir se reconectando consigo mesmo, né? Com o corpo, com o sentir, com a própria imagem. Você olhar para o espelho e gostar do que você vê. Porque se reconectar com o feminino não é virar outra pessoa. É parar de se abandonar. Então, não, quando é. eu me comparo, né? Quando eu quero virar outra pessoa, eu tô me abandonando. Eu não, eu tô rejeitando quem eu sou. E quando isso começa a parar de se abandonar, quando isso começa a acontecer, a mulher ela não precisa mais competir. Nem se comparar, porque tem mulheres, é o que você disse, tem mulheres que às vezes têm raiva, né, da outra, porque ela é mais bonita, ou porque ela tá sempre arrumada, ou porque ela se cuida, né? Então, não é se comparar, mas é simplesmente se permitir ser. E tá tudo bem, a pessoa que não gosta, né, de se arrumar, de, né, de se maquiar, mas é se aceitar do jeito que é realmente, né?
Porque quando a gente se aceita do jeito que é, a gente permite que o outro também seja como ele quer, né? E tem mulher que gosta de se maquiar, de, né, de estar todo dia assim, e você vai respeitando cada um. E a Quando gente você vibra está bem isso, né, com você, Cíntia? né? Exatamente, Independente da porque quando maquiagem, você tem, independente da roupa que você tá, se você tá bem com você, você vibra isso. exatamente, você você para de julgar os outros, porque você para de se julgar. Aí é que está o X, né? Porque eu acho que quando a gente condena o outro, ou julga o outro, desculpa, é porque a gente ali está brigando com a nossa dor. Quando a gente consegue olhar para a nossa própria dor e aceitar, a gente passa a não julgar fora também, né? Assim, o julgamento ele acaba protegendo a gente de sentir. Sim, Então, quando eu julgo, eu tô exatamente. julgando, eu evito de sentir, né? Para Então, fora, né? Tô para fora, aham. olhando para fora, tudo tá errado lá, nada aqui, né? É bem Enquanto eu tô olhando o que incomoda no outro, é sobre o outro, não é sobre É, mim. Então, no fundo, é isso que a gente está falando. Não é sobre aprender algo novo. É sobre a gente lembrar quem somos nós, né? E sem as camadas que foram construídas, durante a nossa vida ou que a gente aprendeu na infância. Porque nenhuma mulher ela nasce se rejeitando, mas ela aprende a se rejeitar. Ela importante isso. aprende a se comparar, ela aprende a se diminuir, então ela aprende a se desconectar de si mesma. Qual é a raiz? Qual é a dor profunda que está aí? O que que ela viveu? O que que ela. A gente, quando criança, a gente aprende por emoção, por espelhamento, por tudo. O que que eu vivi? Quais são as pessoas que me cercaram, as minhas. Meus pontos de sustentação feminino, o que que eles tinham, o que eu aprendi com eles, né? Então, e isso também que foi aprendido, ele pode ser ressignificado, porque nem sempre a gente vai viver ao lado de, a gente tem as nossas figuras, que são as nossas, em quem a gente se espelha, que não tem dor, todos nós temos. Então, assim, eu cresci com isso, aí eu aprendi dessa forma, mas eu também posso ressignificar isso. sim. Não é sobre forçar a se amar, mas é sobre ressignificar, o que é olhar essa ferida, poder ressignificar ela, fazer isso de uma forma diferente, olhar para essa história sua, né, de cada um de nós com consciência, com respeito, com mais cuidado, porque tem uma raiz. E quando a gente não olha para a raiz, a gente tenta mudar só o comportamento e isso não sustenta. Então também não adianta falar assim: eu não tive isso, mas eu vou me maquiar, eu vou fazer isso, eu vou me vestir melhor, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer. Não sustenta. Você só cuidar do externo, olhar para o externo, não sustenta. Então a gente tem ferramentas que ajudam a acessar essas camadas mais profundas. Ferramentas que não trabalham só no racional, que também trabalham no emocional, no energético, no espiritual, que permite olhar para essas marcas com mais acolhimento, ressignificando, né, transmutando aquilo que foi registrado. Então, aos poucos, essa mulher ela começa a se reconstruir de dentro para fora. Não é uma dor que você precisa carregar isso para o resto da vida. Não é algo que vai ficar interferindo, que vai ficar impedindo você de viver a sua vida com leveza, né, e realmente na sua essência. Quem sou eu? Aí, aos poucos, essa mulher ela começa a se reconstruir de dentro para fora, que essa é a verdadeira reconstrução, a verdadeira transformação. Não é só o físico, é de dentro para fora, né? Então, quando ela começa a se permitir sentir, quando ela começa a se permitir ocupar o próprio corpo, se permitir sentir com mais verdade, eu acho que isso é resgatar o feminino. Não é se tornar outra pessoa, é resgatar quem você realmente é, voltar para si, né? E quando isso acontece, o amor ele não precisa ser buscado, ele começa a ser vivido. Para mim é Uau, bem trazer essa uau. leveza, né, pra Profunda. gente, porque é tão difícil, a gente é cobrado tanto de tantas coisas. Por que que a gente não pode fazer de forma diferente, viver de forma diferente, né? Viver pra gente e não para os outros, né? E entender que cada um tem a sua essência. Sair A dos Chantei é dela, moldes, assim, né? cada um tem a É, minha. saído, e Sair eu dos acho que moldes, né? é, e muito bonita essa frase que você trouxe, porque é exatamente isso, porque às vezes você olha para mulheres, a gente está falando mais especificamente de mulheres, mas para as pessoas no geral, e se você olhar fisicamente, elas não estão dentro do padrão, por exemplo, exigido hoje em dia. Mas você olha para essas pessoas e elas trazem uma beleza, uma coisa inexplicável, né? E é bem isso mesmo. Você olha e fala, nossa, mas né, não se enquadra, digamos assim, no que é dito hoje no padrão de beleza.
mas é que a beleza vem de dentro, e é exatamente isso que é a nossa essência, né? Cada um tem a sua própria beleza e a gente fica brigando e para todo mundo ficar no mesmo padrão e cada um é tão único, né? Cada beleza é tão individual, é aí que a gente forma o todo, né? Não é que a gente está aqui poetizando, não é nada disso, nem tirando os problemas, não, mas eu acho que se cada pessoa, principalmente a mulher, que a carga eu acho que é muito pesada, né? Principalmente na mulher hoje em dia, pela sociedade, se ela tirasse esse peso de ter que se enquadrar nesses padrões, e pudesse viver livremente, a beleza saltaria de uma forma muito mais natural, a beleza interna dela, né? Sem precisar se encaixar nesses padrões. E ela mesma se impõe às vezes, né? Não é nem que às vezes não é nem de fora, mas ela acha que ela precisa estar naquele padrão para se enquadrar, ser aceita, né? Pertencer. Se coloca dentro de uma régua porque tem Né? essa dor aí do Sim, né? pertencimento, né? Se coloca numa régua e não, e tá tudo bem, a gente ser quem a gente é. Lógico que às vezes a gente fala, eu posso melhorar isso, olha, tá, né? E tá tudo bem a gente E fazer isso ok, também, tecnologia está aí para isso, né? né? Temos tudo aí para É, usar mesmo, né? É, então, mas tem acho que uma diferença na mulher que se ama ao ponto de falar, não, eu quero mudar isso, está tudo bem, e aquela, como a Xia trouxe, que fica fazendo as cirurgias e cirurgias para se enquadrar num certo padrão, né? Tem uma diferença aí, quando você se ama e fala, não, eu quero mudar isso, eu posso, né, eu consigo, está tudo bem. E aquela que fica fazendo, 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 correndo atrás para se enquadrar naquilo que é dito pela sociedade, né? Você e sabe às que eu estou vezes, lembrando de um caso, de uma pessoa que eu conheci, que ela se enquadra muito dentro de tudo isso que nós estamos falando. Ela era baixinha, mas ela gostava de usar só salto, o sapatinho de ficar em casa era de salto alto, de uau, penugenzinhas e tal. Ela gostava de usar roupas justíssimas, curtíssimas, decotadíssimas. E aí, quando você olhava para ela, sem a conhecer, era o impacto, era o choque, porque imagina só você estar num condomínio, né, morando num condomínio, pais, crianças, e chega uma mãe, né, com uma criança pequena de micro saia, um baita decote, um alto, um cabelão comprido, é um lugar, a cena, ela choca porque parece Uhum, que está destoando para quem está na leitura ali do meio, porque é isso, é a comparação, é o julgamento, né? E eu tive a oportunidade de me aproximar, porque a minha filha, na época, se deu muito bem com os filhos dela. E eu sempre pensava, o que que será que está por detrás, né, desta aparência toda? E a conhecendo mais, eu percebi que era uma baixa autoestima gigantesca. uhum, Então, ela usava essa fachada do empoderamento visual, né? Então, ela gostava de se sentir olhada pelos homens, desejada pelos homens, porque ela se sentia mais empoderada, mais forte, né? Usava o salto alto porque ela detestava ser pequena e ela tinha muitas questões de rejeição na infância dentro da família com o pai. uhum, Então, a hora que você vai olhando, você fala assim, nossa, é dor, é dor, isso é dor, né? E tem muito a ver com tudo isso, mas o fato é, ela pegou, né, ela construiu esse arquétipo dela, essa máscara, né, para ir para a vida, para se sentir poderosa, mas no fundo ela tinha problemas atrás de problemas, porque as pessoas rejeitavam também, as pessoas não gostavam, né, o julgamento que a gente trouxe. Mas as raízes profundas, quando a gente fala aqui de trazer, né, isso, porque nós terapeutas aqui, nós trabalhamos, né, muito, nós trabalhamos principalmente tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente fala no canal, o tempo inteiro nós estamos buscando internamente a nossa reconstrução, né, ou a nossa busca de estar na uhum, essência verdadeiramente, né, porque também temos as nossas crenças, também temos os nossos moldes, né, também temos os nossos quesitos que trouxemos para desenvolver, então é cada um no seu percurso, mas com as técnicas, né, com o nosso trabalho, a gente percebe o quanto esses moldes eles podem ser transformados, como a Josi trouxe, com menos sofrimento, né, mais rápido.
A roda, eu gosto de falar que a roda gira e você abre um espaço para um novo, de poder olhar de forma nova, porque é isso que a gente faz, limpa, reprograma, né? Deixa uma nova informação no sistema e aquilo vai Uhum. reproduzindo de uma forma nova para que a pessoa consiga olhar para si, que seja no espelho ou como ela se olha, de uma forma diferente, nem que seja um comecinho, né? Para essa roda girar e começar a subir, depois descer de novo, e subir, depois descer de novo, nessas crenças, em tudo isso aí que a gente está falando. Porque é um passinho de cada vez, né, Chan? E quando você trouxe esse arquétipo de como ela se vestia e olhando assim, você falando, e parece que eu estava visualizando até um pedido de socorro, Isso. não é? Parece que vem um pedido de socorro aí, porque é uma dor tão grande, a pessoa tenta ser quem não é, quem ela não é. Então é como se ela estivesse pedindo socorro, por favor, não aguento mais sentir essa dor, não aguento mais viver dentro desse corpo dessa forma. E é realmente olhar para isso, é um passinho de cada vez, é ter paciência com você, é ter paciência com o seu processo, é ter paciência com o seu se voltar, né? Se reconhecer, voltar a se conhecer novamente. Quem é você? Porque realmente você sabe quem é você? A gente busca isso o tempo todo. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, é olhar para si, entender quem eu sou aos poucos e me conhecendo e voltando para a essência, que é tudo que você disse, que é É o que a isso que gente vai faz. ser o amor Sim. próprio, né? Essa É. busca, né, de estar na essência, né? E De olhar para ser. mim com carinho. Eu não sou aquele arquétipo, eu não sou aquele molde de beleza que a sociedade coloca, mas eu tenho meu valor, eu tenho a minha beleza. Eu sou única, igual a mim não tem ninguém, igual a Xan não tem ninguém, igual assim. Então nós somos únicos, olhar para isso de uma forma especial. E agradecer por isso. Sou eu desse jeito, desse corpo. Ele tem uma função aqui nesse momento, então eu vou cuidar bem dele e eu vou amá-lo da forma que eu puder, né? E para isso, se eu tiver que olhar para as feridas, para as minhas dores, iluminar as minhas sombras, por que não fazer isso? Por que não viver livre? Por que não viver feliz? A vida não precisa ser pesada. A gente coloca os pesos nela por causa das dores que a gente vem carregando, mas ela não precisa ser dessa forma. E quando a gente passa a olhar nesse prisma, né, aceitar até as dores e trabalhar e não mudar, porque é uma dor, faz parte da gente, a gente aprendeu com ela, é só realmente ressignificar. Você também, às vezes, para de se abalar tanto quando vem uma crítica, por exemplo, né? Que muitas vezes a gente procura se encaixar em padrões por conta de críticas que a gente ouve, né? Aquelas, não, é só uma brincadeirinha, não leva, tô só comentando, mas isso para a pessoa que tem essa ferida emocional, né? Essa insegurança, é uma coisa muito pesada, né? Fica uma coisa muito forte, é por isso que hoje em dia a gente vê tantas pessoas passando por cirurgias grandes, de grandes transformações, né? Tem pessoas que a gente vê o rosto há 10 anos atrás e vê o rosto hoje, e você nem a reconhece, de tantas mudanças que foram feitas, né? Mas como eu já trouxe no início, não é aqui criticando, mas se a pessoa faz isso porque ela quer, é uma coisa. Mas se a gente começa a fazer esse tipo de transformação por conta de tanta crítica que vem de fora, que é onde a gente precisa realmente olhar, porque faz parte do ser humano, né, o julgamento. A gente está aqui nesse meio, trabalhando isso, nesse meio terapêutico, a gente entende isso e procura trabalhar esse não julgamento, né? Mas o ser humano, ele tem esse julgamento até pela comparação. Então, quando esse julgamento vem de fora e você fala, eu aceito, eu respeito a sua opinião, mas eu sou assim, eu me aceito assim, eu me amo assim, não vou mudar porque você falou, eu vou mudar quando eu quiser. Uhum. É aí que a gente mostra, né, o quanto se ama realmente de verdade. Se não se enquadrar no padrão que hoje está na moda, a gente não sabe daqui a 10 anos se vai ser esse mesmo, né? Então, às vezes muda totalmente o corpo e daqui a 10 anos mudou totalmente o que é referência de padrão de beleza, né? Eu mudo não pelo outro, né? Eu mudo por mim. E Exatamente, sustento exatamente. isso, né?
E a exatamente. crítica, né? Quando a Cíntia trouxe a crítica do externo, se eu tô bem, se eu não tenho as minhas críticas internas, se É, eu tô bem, a crítica externa tá tudo bem, eu fico em paz. Isso pois não diz é, sobre mim, é mais sobre o é sobre o outro. A outro, né? régua é a lente dele, e falar que sim, mapa não é território, né? É como ele me Exatamente, vê, né? mas não é como eu me vejo, não é como eu me sinto, e tá tudo bem. A gente é seguir em paz, independente da opinião do outro ou não. Se cuidar, sim, porque eu acho que faz parte, a gente precisa cuidar desse aparelho, mas de uma forma que seja saudável. Né? E o saber envelhecer também é importante, porque essas marcas do tempo, ela tem um significado, elas têm significados das nossas vivências, de tudo que foi para nós. Então, é saber viver e saber olhar Saber para isso, viver. saber honrar as nossas Hum, histórias com as marcas que o corpo deixou, que sim, que a gente não é mais também é, novinha. E a gente fala às vezes também, às vezes pela idade, né? Tem pessoas que não conseguem envelhecer, não sabem envelhecer, não então conseguem ver aceito. valor nisso, não aceita. É claro que a gente vai se cuidar, mas Hum. tem sim as marcas. E a gente não vai poder, né? Se a gente pudesse tomar um banho de formol todos os dias, ninguém ia envelhecer. E também qual é a graça? Qual Qual seria graça a teria? graça? Porque todo Não mundo é? fala, né? Eu queria, com essa idade, voltar a ter 20 anos para poder ter a sabedoria de usar diferente, né? Uma coisa assim que o pessoal fala, né? Ter a Mas idade, né? A idade de 20 anos com A a sabedoria que eu tenho mentalidade, hoje, com a experiência de hoje. é exatamente isso que nós estamos falando. Eu só tenho a mentalidade de hoje porque eu cheguei até hoje, eu precisei exatamente. envelhecer, né? Porque neste corpo é assim que funciona, É, né? Nesse é, planeta, né? É, porque com 20 anos você não tem como ter vivido tudo que você viveu uma pessoa de 60, 50, 60, 70, por exemplo, né? Então, não tem como. Vocês trouxeram de ter 20 anos com uma experiência de uma mulher de 70, por exemplo, né? Tudo que ela passou, viveu, sofreu, foi feliz, né? Não tem comparação. Ia chegar nesse caminho, porque agora falando isso, eu lembrei até de um comentário uma vez, quando eu era bem mais jovem, eu não gostava muito das minhas sardas. Elas me Sim. incomodavam. E eu lembro que uma vez eu fui numa farmácia de manipulação fazer uma fórmula de alguma coisa ali, e o balconista ele falou assim para mim: Olha só que coisa mais linda! Você percebeu quanto você é única? Que Deus fez cada pintinha sua e que ninguém. Não sei de Olha que onde surgiu. legal. E aquilo me fez olhar para as minhas sardas de uma outra forma. Mas é. Então, assim, quando eu ia fazer alguma maquiagem, que eu tinha alguma festa, algum casamento para ir, eu falava assim: olha, eu não quero que esconda, você pode suavizar, mas não esconde as minhas sardas, porque elas são quem eu sou, elas são a minha característica. Então, Eu passei a olhar isso de uma outra forma. Então, é olhar e se aceitar. Eu sou única, Deus fez todas essas pintinhas em mim, né, como ele disse. Então, por que não olhar isso com amor, com carinho e aceitar quem eu sou? Aí eu passei, aquilo foi para mim aquela frase dele foi um grande ensinamento. Eu comecei a olhar para mim de uma outra forma. Eu achei Então, um ponto lindo isso, porque assim, a importância do elogio, né? Então, é, se eu não fui elogiada, se eu não fui estimulada, né? Eu preciso fazer isso comigo, porque o que acontece? O peso está aí, é continuar replicando aquilo que você recebeu, né? Como informação, mesmo você não gostando, você continua replicando o defeito, né? Você continua replicando o defeito, entre aspas, como o outro te via como um defeito, né? Como algo feio, algo que não acompanha a sociedade, é gordo, é magro, é baixo, é sardento, é ruivo, né? É cabelo, que nem falavam, pichainho, é porque tantas coisas, tantas falas, né? E, e isso é o legal. Você precisa ser a pessoa que se elogia. Você precisa buscar em você a qualidade, a virtude. Isso é criar também o seu amor, o amor por si, né? Porque quando você trouxe para você, nossa, é mesmo, as minhas sardas são únicas, elas são a minha experiência, ela é minha identidade. Você começou a trazer o que é amor por isso. Você começou a ter orgulho bem usado disso. Eu não quero mais tirar, né? é, E aí é o que eu tenho certeza que muitas pessoas no percurso encontram isso com o cabelo, encontram isso com a gordura, encontram isso com marcas de nascença, com aquelas manchas no cabelo branco, sabe?
falta As pigmentação. Já mechas. conheci muitas né? pessoas que odiavam aquilo e também conheci muitas pessoas que se orgulhavam daquela mecha. Então, é isso, né? Se você não olhar e não transformar internamente, e não ver com olhos bons, ninguém vai fazer isso por você. Porque o mundo tá louco para tirar pedras. Mas eu acho que isso também tem que mudar, né? Isso, nós mulheres, a gente precisa se olhar com mais amor, né? Eu percebo que muitas mulheres se vestem para as outras mulheres. Elas se vestem É, para não ser criticada, não ser julgada. E isso de fato acontece. Quando você chega, as mulheres olham e na mente delas, então vamos começar a olhar com mais amor, né? Nós não somos inimigas, né? Nós somos todos iguais, querendo a mesma jornada, descobrir as mesmas coisas. Como é viver plenamente, feliz, com amor, né? Dando a mão um para o outro, né? Sem ficar nessa comparação, nessa concorrência, nessa competição. Que lindo se isso puder acontecer é, realmente de fato, cada vez mais, né? E a função de me amar é só minha. Né? Essa é, função é minha, me amar. Né? Não esperar que o outro me ame. Não, é, eu preciso me amar. Essa função de me amar é minha. Né? Colocar essa responsabilidade para cada um de nós. A função da Cíntia é se amar. A função da Chance é amar. A função de cada um de nós é nos amarmos. e não esquecendo que a maioria das vezes que a gente recebe essa crítica ou julgamento é a pessoa que está fazendo, ela também tem uma grande dor, e como você trouxe já, né, ela também não está querendo olhar, então ela joga para fora. E quando a É. gente tem esse auto-amor, a gente entende também isso que vem da parte do outro e acaba também não devolvendo esse julgamento, digamos assim, né? Porque Uhum. é dele e quando a pessoa quiser olhar, ela vai olhar ou não, é uma escolha dela, mas que a gente não se deixa abalar, né? Porque quando a gente recebe uma crítica, quando a gente está bem, a gente tem o discernimento de olhar para essa crítica e ver se ela realmente é uma crítica que vai nos ajudar ou não, né? Porque tem muita crítica que a gente ouve que no fundo você fala, nossa, sabe que é verdade, né? Olha, até que isso que ela comentou vai me ajudar ou não, né? Deixa eu olhar para isso. Mas a gente tende a receber a crítica ou o julgamento já como se fosse um ataque, né? E quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente olha para aquilo e fala, e a gente põe na balança, Põe na né? balança. Não dói, Põe na né? balança para, não dói, exatamente. Você olha aquilo com um olhar de adulto, digamos assim, né? É só a opinião do outro, não é É, a é minha. só a opinião do outro e eu vou trazer para mim para ver se é válido ou não, Se é né? Não meu, vou deixar que fica, ele né? controle, exatamente, Se não não vou é, eu deixar que isso me devolvo do controle, outro. né? Mas para isso a gente precisa estar bem, né? Porque senão tudo a gente leva para o lado pessoal, sempre, né? Sempre a gente traz para o pessoal e muitas vezes, a maioria das vezes não é. Então, é muito do outro. Porque a crítica do outro é a dor dele, né? Exatamente. Então, se isso me dói também, então tem uma dor aqui que eu preciso olhar. Fazer, reforçar isso de novo, né? Resgatar o feminino não é se tornar outra pessoa, é a gente voltar para si, é a gente. E quando isso acontece, é um amor que não precisa ser buscado. A gente começa a viver esse amor. Então, eu acho que é isso, é resgatar né, o nosso, realmente o nosso feminino, para a gente poder começar a viver realmente com mais leveza. Linda, muito obrigada, Josiane. Eu que Josi, agradeço. querida, muito obrigada. Obrigada a todos vocês por ficarem até aqui. Curtam a live, compartilhem, não esqueçam, e até a próxima semana. Obrigada, Cíntia. Tchau. Obrigada a vocês, obrigada, Josi, foi um De nada. prazer. Até a Obrigada, próxima. gente. Até.